Você já ouviu falar na lenda do Xibamba? No coração do Nordeste brasileiro, onde o sol castiga o chão de terra batida, e a fé é tão resiliente quanto a vegetação da caatinga, essa história se confunde com a própria devoção religiosa. Dizem que o Xibamba não era um monstro de garras e dentes, mas sim uma entidade feita de folhas secas, musgo e galhos retorcidos, que vagava nos arredores dos povoados mais isolados, não em busca de crianças desobedientes, mas sim de algo muito mais sutil e profundo. Ele ansiava pela energia do jejum. A conexão com a abstinência tão presente na Quaresma e nas promessas feitas aos santos, dizem os antigos, remonta a um tempo em que a seca era a punição de uma entidade pagã que precisava ser apaziguada pelo estômago vazio dos homens. A história que todos murmuravam na pequena cidade de Milagres no sertão da Bahia focava em Dona Lindalva, uma rezadeira com mais de 80 anos, e uma fé que movia montanhas, mas que guardava um segredo sombrio de sua juventude. Era o ano de 1932, a época da Grande Seca, e a fome apertava o cinto de todos os moradores. Lindalva, então uma moça de 20 e poucos anos, prometeu a Santo Antônio um jejum rigoroso por 40 dias para que a chuva voltasse. Sua devoção era tamanha que ela se alimentava apenas de um copo d'água e algumas poucas folhas de jurubeba por dia. Uma abstinência que ia além do que o corpo podia suportar, mas que a comunidade desesperada via como a única esperança. À medida que o jejum avançava, Lindalva começou a sentir a presença de algo que não era fome. À noite, quando a lua se escondia, um cheiro de terra molhada e mato podre invadia sua casa, e um sussurro seco, como o farfalhar de folhas porecha chomola. A exaustão e a desnutrição a deixavam em um estado de vigília febril, e em uma dessas madrugadas, ela viu a sombra na janela. Uma silhueta alta disforme feita de uma trama escura de folhas secas, com 2 pontos avermelhados, que pareciam braseiros no lugar dos olhos. Irra ou Xibamba, e ele não parecia ameaçador, mas sim faminto por algo invisível. O Xibamba estendeu uma mão de galhos finos em direção a ela, e Lindalva, embora aterrorizada, sentiu uma atração mórbida. Ela se lembrava da pregação do Padre Inácio, que dizia que o jejum aproximava a alma de Deus, purificando-a e libertando-a das tentações mundanas. Mas a criatura ali feita da própria natureza agreste parecia sugar a essência da sua abstinência como se o esforço da renúncia fosse uma oferenda. O toque das suas pontas secas foi gelado e áspero, mas no momento em que a criatura tocou, Lindalva sentiu uma vertigem, e toda a sua fraqueza, toda a sua dor de estômago vazia pareceu esver-se dela, sendo absorvida pelo bicho-papal de folhas. Na manhã seguinte, Lindalva acordou revigorada, apesar dos 30 dias de jejum quase completo. O Xibamba tinha sumido, mas a chuva não veio. No entanto, ela sentiu que havia estabelecido um pacto silencioso, uma troca nefasta. Ela oferecia a energia do seu sacrifício, a força de sua abstinência, e a criatura a mantinha viva. Essa rotina se repetiu por mais 10 dias. A cada noite o Xibamba vinha e se alimentava do seu jejum, e a cada manhã Lindalva se levantava com uma determinação renovada, mas com a alma estranhamente mais leve, menos conectada à sua promessa religiosa inicial. Como se a pureza da sua fé tivesse sido drenada. No último dia, Lindalva não aguentou mais o peso desse segredo e correu para a capela, ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Senhora, pedindo perdão por ter se envolvido com o que parecia ser uma entidade demoníaca. Naquele exato momento, um trovão estourou no céu de Brigadeiro e, pela primeira vez em meses, a chuva caiu, torrencial e salvadora. O povo gritou de milagre, mas Lindalva soube que não foi o seu jejum para Deus que trouxe a água, mas sim o seu jejum para o Xibamba, que havia finalmente saciado a sede da criatura. O Xibamba nunca mais apareceu, mas o trauma daquele pacto moldou o resto da vida de Lindalva e, dizem, a própria religiosidade da região, a crença de que o jejum não era apenas um ato de fé e purificação, mas também uma perigosa fonte de energia, que poderia atrair forças ancestrais e pagãs, se enraizou. É por isso que, mesmo hoje no Nordeste, muitos evitam jejuar sozinhos ou por longos períodos. E a abstinência é sempre feita em grupo ou sob a vigilância rigorosa de um líder religioso. O Xibamba virou a explicação sombria para o porquê o Brasil, um país de fé tão intensa,
Lida com o jejum com uma obsessão cautelosa, quase supersticiosa, temendo que ao esvaziar o corpo eles não estejam apenas se aproximando do divino, mas sim deixando a porta aberta para o bicho-papão de folhas que se alimenta da sua privação. O mistério permanece. Será que na quaresma, quando milhões se abstêm, o Chibamba volta a vagar, invisível e faminto, pelos corredores da fé brasileira?